Ela não sabia que eu gravava. Minha sogra vinha todo domingo, meio-dia em ponto. Eu com a toalha na mão, ela com um bolo. 8 anos assim. Eu fazia o chá, ela ia para a cozinha, a gente conversava. Comida, tempo, filhos, vizinhos. Num domingo, meu marido foi ao mercado. Volto em 10 minutos, ele disse. Eu subi para o andar de cima, buscar as roupas do varal. E naquele momento, exatamente naquele momento, minha sogra pegou o celular. A voz dela era baixa, mas no vão da escada tudo se ouvia. Não fala ainda, ela dizia. Ainda não, não é hora. Parei. Não fala o quê? O que não é hora? Não desci, fiquei parada. E o que eu ouvi, naquela conversa curta e em voz baixa, destruiu 8 anos de casamento numa frase. Mas naquele dia eu não disse nada, porque 3 semanas depois eu tinha colocado um pequeno aparelho naquela gaveta. Meu nome é Camila, tenho 42 anos, sou casada faz 8 anos. Conheci meu marido, Renato, por amigos em comum. Nosso primeiro encontro foi num jantar em grupo, 12 pessoas, barulhento, animado. Naquela noite, sentei do lado do Renato, por acaso. A conversa foi fácil. Renato era um homem calmo, ponderado, cuidadoso, raramente levantava a voz. Era engenheiro, trabalhava em projetos de pontes e infraestrutura. Gostava do trabalho, confiava no que fazia. Minha sogra, Dona Sônia, era um personagem diferente, forte, autoritária, acostumada a controlar tudo ao redor. O Renato era filho único e a Dona Sônia nunca tinha soltado. Quando a gente casou, a Dona Sônia foi gentil comigo, mas sempre manteve distância. Olhos sorridentes, mas uma frieza distante. É o jeito dela, dizia o Renato. Com o tempo você se acostuma. E acostumei, ou achei que tinha me acostumado. Por 8 anos ela veio todo domingo. Em todo feriado a gente montou a mesa juntas. Em cada doença fiquei do lado dela. Eu tentei ser uma boa nora, mas naquele domingo, o que eu ouvi no vão da escada mudou tudo. Naquele dia fiquei parada na escada. A voz da Dona Sônia era baixa, mas clara. Não fala agora, a Camila pode estar ouvindo. O advogado já está pronto? Do outro lado alguém respondeu. Tá bom, disse a Dona Sônia. Conversei com o Renato. Ele já tomou a decisão. Só estamos esperando a hora certa. O telefone foi desligado. Eu desci, as roupas no braço, nada no rosto. Demorou, disse a Dona Sônia. Tinha bastante roupa, eu disse. O Renato voltou do mercado. A gente almoçou, todo mundo riu. Eu também ri. Naquela noite, depois que o Renato dormiu, me levantei. Entrei no escritório, fechei a porta e pensei. O advogado já está pronto? O Renato já tomou a decisão. Só estamos esperando a hora certa. Divórcio. O Renato tinha decidido se divorciar e a Dona Sônia sabia. Talvez até tivesse sugerido. E eu não sabia de nada. Meu marido estava trabalhando com um advogado às minhas costas. Minha sogra estava gerenciando o processo. E eu, a mulher que tinha servido chá para ela todo domingo por 8 anos, ainda estava montando a mesa. Naquela noite não chorei, porque eu sabia que não tinha tempo para chorar, precisava pensar. Na manhã seguinte, o Renato foi trabalhar. Eu também saí, mas para outro lugar. Fui a uma advogada de família, indicação de confiança, experiente, discreta. Acho que meu marido está trabalhando com um advogado de divórcio às minhas costas, eu disse. E minha sogra está gerenciando o processo. O que eu faço? A advogada ouviu com atenção. Se a outra parte já está se preparando, você precisa se preparar também. E rápido, ela disse. Precisamos documentar os bens. Imóveis conjuntos, contas, investimentos, tudo precisa estar registrado como está agora. Mais alguma coisa? Você pode querer gravar conversas, mas tem que ter cuidado. Em alguns casos não é legal. Conversas na sua própria casa, em áreas semipúblicas, podem ser avaliadas de forma diferente. Vamos discutir cada passo. Entendi. Naquele dia, comecei a documentar os bens. Casa conjunta, conta de investimentos do Renato, tudo anotado com acompanhamento da advogada. Na segunda semana, comprei um aparelho pequeno, de aparência comum, gravador de voz. Conversei com minha advogada. Confirmei que posso gravar conversas na minha própria casa, eu disse. Quais conversas? Ela perguntou. A Dona Sônia vem todo domingo.
Às vezes, ela e o Renato conversam na minha ausência. Desde que você esteja presente no mesmo ambiente. Isso pode ser admissível em alguns contextos, mas me traz cada gravação. Vamos avaliar juntas. Coloquei o aparelho na gavetinha da sala. Bateria de 8 horas. Todo domingo de manhã eu carregava. Primeiro domingo, conversa normal, comida, saúde, vizinhos. Segundo domingo, o Renato saiu para atender uma ligação. A dona Sônia e eu ficamos sozinhas. Uma coisinha. Camila, disse a dona Sônia, o Renato está muito cansado ultimamente. Tenta ter um pouco mais de paciência. Tenho, eu disse. Às vezes as pessoas querem coisas diferentes na vida, ela disse. Isso é normal. Não respondi, mas o aparelho gravou. Terceiro domingo, o Renato saiu cedo. Vou encontrar um colega de trabalho, ele disse. A dona Sônia ficou. E naquele dia, tomando chá, como se fosse uma conversa qualquer, a dona Sônia falou. Camila, quero ser honesta com você, ela disse. Sei que o Renato está tomando algumas decisões. Talvez nos próximos meses aconteçam mudanças. Que tipo de mudanças? Eu disse. A vida muda, ela disse. O que importa é que todo mundo fique bem. O aparelho gravou. Depois levei para minha advogada. Isso é suficiente? Eu disse. A advogada ouviu, pensou. Sozinho não é suficiente, mas junto com a documentação dos bens, essas gravações e outras informações de suporte, mostrando que o processo foi conduzido às suas costas, formam um quadro sólido. O que a gente pode fazer com isso? Quando o processo de divórcio for aberto, podemos mostrar que a outra parte não agiu de boa fé, que o processo foi conduzido às suas costas. Isso fortalece o pedido de indenização. O quarto domingo chegou. O Renato, naquela manhã, sentou do meu lado. Camila, preciso conversar com você, ele disse. Eu sabia o que vinha, e tudo estava pronto. O Renato sentou à mesa. A voz dele estava calma, calma demais. Camila, acho que nosso casamento não está funcionando mais. Quero me divorciar. Eu também fiquei sentada com calma. Tá bom, eu disse. O Renato ficou surpreso. Não esperava tá bom. O número da minha advogada é esse, eu disse. Passei um papel. O Renato pausou. Você tem advogada? Faz 3 semanas, eu disse. Silêncio. Coloquei uma pasta em cima da mesa. Tem documentação dos bens dentro, eu disse. A situação atual de tudo registrada. Tem também algumas gravações de conversas. Minha advogada avaliou. Estão dentro do marco legal. O rosto do Renato mudou. Que conversas? Algumas visitas da dona Sônia aqui em casa. Um silêncio longo. O Renato foi embora naquele dia. O processo de divórcio durou 7 meses. A divisão de bens, graças à documentação, foi feita de forma justa. O pedido de indenização, com os documentos de suporte mostrando que o processo foi conduzido às minhas costas, foi parcialmente aceito. A dona Sônia eu não vi mais, nem quis ver. Por 8 anos servi chá para aquela mulher todo domingo. Por 8 anos tentei ser uma boa nora. E ela, todo esse tempo, estava gerenciando o filho, ajustando o timing, preparando o advogado. Mas não tinha calculado uma coisa, que no vão da escada tudo se ouvia, e que eu, depois daquele dia, passei 3 semanas me preparando com paciência. Hoje moro num apartamento pequeno, silencioso, limpo, meu. Todo domingo agora ninguém vem, tomo meu chá sozinha, e nunca estive tão em paz.